Fala, galera! Professor e delegado Rilmo Braga na área para darmos início ao estudo da teoria da pena através de resolução de questões da Banca FGV para o seu exame de OAB, um projeto magnífico da Magistrar. Em nome de toda a nossa equipe, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer e uma honra fazer parte da sua trajetória rumo à sua aprovação. Nesta oportunidade, estudaremos, conforme dito, a teoria da pena e saiba com relação ao exame de ordem, é um dos queridinhos temas da Banca FGV, e é por isso que você precisa estar muito bem atento, aprofundar em doutrina em alguns pontos, e principalmente jurisprudência o tempo todo. A banca adora cobrar jurisprudência do STF, do STJ, e tudo isso e muito mais é o que vamos oferecer para você a partir de agora. Eu sou o delegado Rimo Braga, professor de Direito Penal e Processual Penal do Magistrar, e tenho a honra de fazer parte dessa equipe que fará de você um advogado, carteirinha na mão, para você se dedicar ou à advocacia ou, obviamente, aos concursos correlatos. Então, a partir de agora, começamos o estudo da teoria da pena, projeção comigo na tela, para que possamos juntos estudar este importante tema através de resolução de questões, buscando o acréscimo aí no seu índice de assertividade, tão importante para a sua aprovação. Meu Instagram, à sua disposição, @RilmoBraga, 24/7, 24 horas por dia, 7 dias por semana, à sua disposição, para que possamos construir o seu caminho rumo à sua aprovação. Neste encontro, conforme já dito, vamos de teoria da pena e, sem perder mais tempo, vamos para o seu edital, né? Aonde é que estão que esses itens estão consagrados no seu edital? Comigo na tela, edital OAB, FGV. Vamos para os itens 11, 12, 13 até o 17, depois 19 com a execução penal. Então vamos de punibilidade, teoria da pena e execução penal neste encontro específico de resolução de questões. Questão número 1, cobrada pela Banca FGV no ano de 2025, no exame 23, com o seguinte enunciado. Comigo na tela. Marcos foi denunciado como incurso na pena do delito de furto simples, que consiste em pena de 1 a 4 anos de reclusão. Ao apresentar a resposta à acusação, a defesa se resguardou no direito de manifestar sobre o mérito em momento oportuno, ok? Entretanto, antes da audiência de instrução, você foi nomeado em substituição ao advogado anterior e percebeu que, à época da citação, já havia sido concluída a prescrição da pretensão punitiva do autor. Assinale a opção que apresenta corretamente a sua conduta no caso, ok? E aí, será que ainda é possível alegarmos aí esta prescrição? Será que não? Qual o mecanismo cabível? Tudo isso que a banca certamente vai cobrar nesta questão. Vamos de letra A. Somente pela via de habeas corpus será possível, perante o tribunal, será possível alegar pela primeira vez a extinção da punibilidade? Claro que não, não é? Claro que não. Primeiro, que não é só o habeas corpus o remédio possível para alegação de eventual prescrição. Prescrição pode ser alegada a qualquer momento e por qualquer meio cabível, inclusive através das petições normalmente previstas em um processo. Então, letra A está fora. Letra B. Não há que se falar em preclusão. Até aqui tudo certo. Porque o requerimento de extinção de punibilidade pode ser feito a qualquer tempo. Gabarito, letra B de bola. A prescrição pode ser alegada a qualquer tempo, inclusive reconhecida de juiz pelo ofício, conforme consta expressamente no Código Penal. Já vou te mostrar. Antes disso, vamos só encerrar as demais alternativas. Letra C, a preclusão temporal para alegar a matéria. Já vimos que isso está falso. Letra D, aguardar o momento de alegações finais. Totalmente necessário, fere até o princípio da eficácia constitucional ficar conduzindo um processo em que já ocorreu a prescrição. Então, gabarito, letra B, não há falar em preclusão, porque, conforme o artigo 61 do Código de Processo Penal, em qualquer fase do processo, o juiz, se reconhecer a extinção de impunidade, deverá fazê-lo inclusive de ofício. Ora, se é até possível de ofício, claro que qualquer remédio ou petição simples por parte do advogado poderá conduzir ao reconhecimento da prescrição a qualquer momento, sem falar em preclusão, questão razoavelmente fácil. Fechou? Questão número 2.
Questão número 2, cobrado também no exame de ordem 43 no ano de 2025. Gabriela se dirigiu a uma agência da Caixa Econômica Federal, empresa pública federal, para sacar benefício da assistencial pago pela União a pessoas em situação de vulnerabilidade financeira, munida de documentos falsos, hein? Ao estelionato previdenciário, em nome de terceira pessoa. Gabriela foi presa em flagrante, sendo constatado que ela estava cumprindo pena em regime domiciliar por condenação relativa a outro fato. Em relação à execução penal do outro fato, assinale a alternativa que define as consequências do evento narrado, ok? Então, veja que a banca não está perguntando sobre as consequências penais do novo fato, está perguntando sobre as consequências penais com relação ao evento, ao crime anterior, e o que ocorrerá em razão do novo evento. Então, o primeiro ponto aqui, técnica de resolução de questões, saber definir muito bem o tema e o que é que está sendo questionado pela banca, as consequências com relação à execução do crime antigo, beleza? Vamos ao enunciado. Letra A. A responsabilização de Gabriela depende de representação da vítima, por se tratar de crime de estelionato. Bom, primeiro, que o tema da questão aqui é a consequência com relação à execução da pena do crime antigo, né? Então, só de ter identificado o tema corretamente, você já excluiria a letra A. E segundo, que mesmo fosse com relação ao novo crime, o estelionato, que é verdade, desafia a ação penal pública condicionada à representação, como regra geral, tem como uma das exceções se for a administração pública federal e a Caixa Econômica é empresa pública e é federal, por isso ação penal incondicionada, de modo que a letra A está completamente fora, né? Letra B. Ao tomar conhecimento do novo crime, o juiz de execução pode reconhecer a falta grave e determinar a regressão do regime sem a necessidade do contraditório. Errado, né? Supremo Tribunal Federal, o reconhecimento de falta grave exige ampla defesa e contraditório, inclusive sendo a única hipótese de PAD no Brasil que não obedece à súmula do próprio STF, de modo que não dispensa advogado, como está enunciado na súmula. Então, claramente, letra B, fora. Letra C, em razão da prática de crime em tese no curso da execução, Gabriela perdeu, em definitivo, o direito de obter livramento condicional pela condenação em execução. Errado, porque a hipótese de vedação absoluta de livramento condicional ocorre apenas quando houver reincidente específico em crime hediondo equiparado, TTT, tráfico, tortura e terrorismo. Não é o caso aqui, por isso a letra C está errada. Letra D, a prática de novo crime por Gabriela configura falta disciplinar grave, autorizando de forma fundamentada a regressão do regime, inclusive per salto. Perfeito, né? Gabarito, letra D. Nós sabemos que no Brasil não existe progressão de regime por salto, mas existe a regressão. Uma falta absolutamente grave pode fazer com que a pessoa saia do aberto e vá direto para o fechado, sem nenhum impedimento. Gabarito, letra D de dado. Aonde está tudo isso? Comigo na tela, vamos para LEP. A execução da pena privativa de liberdade poderá ocorrer de forma regressiva, com a transferência para o mais rigoroso, quando houver prática de falta grave. Ó, letra A, falta grave, ok? Número 2, sofrer condenação cuja pena somada não permita o regime benéfico. Parágrafo 1º, o condenado será transferido ao aberto, na hipótese de cometer os incisos anteriores, frustrar a execução ou podendo não pagar a multa, e parágrafo 2º, nas hipóteses do 1, que é justamente a falta grave, deverá ser ouvido previamente, ou seja, não há como dispensar ampla defesa e contraditório para o reconhecimento de falta grave, inclusive jurisprudência recentíssima dos tribunais superiores, não permitindo sequer a prisão em flagrante, a condução imediata, o que acontecia até um pouco tempo atrás, ao cárcere, né? Então, exemplificando, o camarada está no regime aberto, ele tem que dormir no albergue, a PM aborda o cara numa boate. Até o ano passado, você podia pegar esse cara e já levar ele direto para o presídio, né? Porque, olha, se ele está no aberto, ele tem que estar no albergue. Se ele não está no albergue, é falta grave. Se é falta grave, pode levar direto. Não pode, por causa desse parágrafo 2º. Tem que haver ampla defesa contraditória. Você não sabe se ele está na boate para salvar a vida da mãe,
não é isso? Brincadeiras à parte, mas pode acontecer, e é por isso que não pode mais você pegar um camarada na rua e levar diretamente ao presídio. Não pode mais, podia, tá? Até o ano passado, entendimento recentíssimo aí dos tribunais superiores, não pode mais esta condução imediata ao presídio, como se fosse uma hipótese de regressão provisória de pena, né? Não pode, tem que haver uma defesa contraditória, parágrafo 2º, gabarito letra D. Fechou? Questão 3, crianças, vamos lá? Também cobrada aí no exame 43, no ano de 2025. Oliver, que já foi condenada por crime culposo anterior e terminou de cumprir a pena há 2 anos, cometeu crime de lesão grave, previsto no 129, parágrafo 1º, cuja pena é de 1 a 5 de reclusão. Ele foi condenado à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, tendo sua condenação sendo proferida 3 anos após o cumprimento da pena do crime culposo. 3 anos após o cumprimento da pena culposo. Tomando por base o delito praticado e a pena aplicada, sobre a possibilidade de Oliver ter sua pena privativa de liberdade substituída por 2 restritivas de direito, por 2 restritivas de direito. Assinale a alternativa correta. Letra A. A reincidência só impede a substituição se o crime anterior também for doloso. Errado, tá, pessoal? Errado. Apesar da reincidência aqui em crime culposo não obstar a substituição, né, o fato de ter sido o crime novo com violência, é que vai impedir a substituição, tá? Então, a questão não gravita em torno do fato de ser doloso ou ser culposo. A substituição de pena privativa de liberdade por esse direito tem como principal requisito a ausência de violência ou grave ameaça. Se o crime foi lesão corporal, que culminou com lesão grave, inclusive, lesão corporal grave, não vai caber neste crime a substituição, independentemente de ser doloso ou de ser culposo, se houve o crime, a reincidência anterior, com a violência ou grave ameaça no delito novo, é que vai impedir a substituição, e é justamente o que foi abordado pela banca. Letra B. A reincidência em crime culposo não impede a substituição, e tampouco a óbice do fato de ter sido cometido com violência. Aqui, errado, né? Não pode. O crime culposo não impediria por si só a substituição. Isso é verdade. Mas o fato do crime novo ter sido praticado com violência claramente impede a substituição. Letra C. Uma vez que Oliver é reincidente, a substituição é vedada. Sendo indiferente se foi doloso ou culposo, errado. É totalmente relevante se é doloso ou culposo, conforme já eu vou te demonstrar, tá? E independentemente de ter sido com violência, aí ridículo, né? Aí errou, e errou feio aqui na letra C. Letra D. Apesar da residência em culposo não obstar a substituição, está certo. O fato do crime ser violento impede a substituição. Lindo, lindo, lindo. Gabarito, letra D. Lembrar sempre, para substituição, condições para substituição de pena, privativo de liberdade por restritivo de direito, o principal requisito é que o crime tenha sido sem violência ou grave ameaça. A banca FGV adora cobrar isso em prova de OAB, então vamos revisar o assunto no artigo 44 do Código Penal. As penas restritivas são autônomas e substituem as privativas quando, 1, aplicada a pena privativa de liberdade não superior a 4, então menor ou igual a 4, e o crime não for com violência ou grave ameaça. Pronto, né? Pronto. E se culposo, qualquer pena pode, tá? Então, culposo pode, se doloso, então, pena menor ou igual a 4, e sem violência, no caso em apreço, foi com violência, então não há falar em substituição. 2, se não for reincidente em crime doloso, então a reincidência em doloso impediria também, não foi o caso do nosso agente na questão, porque o crime anterior era culposo. E letra 3 é os requisitos subjetivos, né? A culpabilidade, recomendar a concessão do benefício. Então, o principal requisito para substituição de pena é a ausência de violência ou grave ameaça, por isso o gabarito letra D. Questão 4. Douglas, reincidente, condenado anteriormente por lesão corporal com violência doméstica, pena extinta pelo cumprimento, foi condenado agora a 3 anos de regime fechado por furto qualificado e pagamento de 15 dias multa. Na defesa de Douglas,
você, na qualidade de advogado, deverá corretamente alegar o cabimento do regime inicial. E aí, pessoal, cabe aqui a possibilidade do regime fechado, regime semiaberto ou regime aberto. Vamos por partes, né? Primeiro ponto, em princípio, ele é reincidente, não é? Em princípio, ele é reincidente. Se ele é reincidente, em princípio, ele deveria começar no regime fechado, porque nós temos aqueles limites, né? Abaixo de 4, acima de 8, abaixo de 4, em tese, cabível regime aberto, acima de 4 e abaixo de 8, semiaberto, e acima de 8, fechado. Só que a lei fala que quando o indivíduo é reincidente, em princípio, o regime a ser aplicado é o fechado. Só que é menor que 4, e é o caso lá, 3 anos de reclusão, 3 anos de reclusão. Em tese, então, o regime teria que ser fechado porque ele é reincidente, mas aberto em razão do quanto da pena. Quando eu tenho um dos requisitos fechado e o outro requisito aberto, tendo em vista, obviamente, a busca por um meio termo, o STJ publicou uma súmula justamente permitindo a aplicação do semiaberto. Então, eu tenho, em tese, se fôssemos analisar só a residência, seria fechado, mas se analisarmos somente a pena, seria aberto, então o STJ manda aplicar a viabilidade do regime semiaberto. Então, aqui o gabarito será regime semiaberto, beleza? Sem dúvida nenhuma, vamos aí de regime aberto. Bacana? Regime aberto. Agora, além disso, né, além do regime aberto, nós precisamos saber se é possível a substituição por pena de multa substitutiva, regime semiaberto e multa, letra B, ou seria letra D, semiaberto e duas restritivas de direito. E o Código Penal prevê expressamente que quando a pena é superior a um, a substituição deve ser por duas penas restritivas de direito. Se fosse inferior, poderia ser uma só. Então, gabarito letra D de dado. Regime semiaberto e substituição por duas. Dois temas que a banca FGV gosta muito e eu quero resumir para vocês no Código Penal. Quer ver? Artigo 33, ó. Se a pena é maior que 8, fechado. Se a pena é maior que 4 e não exceda 8, né? Maior que 4 e não exceda 8, então, superior a 8, fechado, desculpa, né? 8, 8, 8, 8. Se a pena é maior que 4 e menor ou igual a 8, semiaberto. Se a pena é menor ou igual a 4, aberto. Só que a lei diz que o reincidente é fechado. Por quê? Porque o requisito do aberto e semiaberto é, vou grifar para você aqui, ó, não reincidente, ó, letra B. Para ser semiaberto tem que ser não reincidente. Letra C, para ser aberto é não reincidente. O que denotaria, então, a exigência de regime fechado. Só por ser reincidente seria fechado. Só que a pena do nosso apenado na questão foi 3, ou seja, menor que 4. Então, eu tenho um dos requisitos para fechado e o outro requisito para aberto. Aí, o que fez o STJ? Criou a súmula 269, caminho do meio. Se é reincidente, mas é menor que 4, semiaberto. Quer ver comigo na tela? Súmula 269. Ó. Cabe semiaberto para o reincidente, desde condenado a pena igual ou inferior a 4. Cabível o regime semiaberto, súmula 269. E a substituição de pena, se for pena maior que 1, menor que 1, uma pena substitutiva. Se for maior que 1, substituída por duas restritivas de direito. Aonde está isso? Artigo 44, parágrafo 2º. Condenação igual ou inferior a 1, pode ser só multa ou só uma substitutiva. Mas, parágrafo 3º, se ele for... Aliás, perdão, aqui ainda, ó, volta no parágrafo 2º comigo. Se menor ou igual a 1, substituído por uma de multa ou uma substitutiva. Aqui agora, ó, superior a 1 ano, ó, certinho aqui, ó, superior a 1 ano, que é o caso, 3 anos, substitutiva por uma restritiva e multa ou duas restritivas. Duas restritivas. Então, a banca FGV cobra muito isso, tá? Então, primeiro tema cobrado,
Se é reincidente, mas a pena é menor que 3, caminho do meio, súmula 269, semiaberto. E a substituição, se menor que 1, uma multa ou uma substitutiva, se maior que 1, 2 multas ou uma multa e uma substitutiva. É o que a banca cobrou aqui, pena foi 3, por isso maior que 1, 2 restritivas de direito, gabarito, letra D. Não, gabarito, letra D, conforme eu te mostrei. Questão 5, vamos lá, Enzo completou neste mês 18 anos de idade, sendo certo que na sua infância foi vítima de estupro vulnerável, pena 8 a 15 de reclusão. Considerando que passaram 11 anos do fato ocorrido em 2013, sem que tenha sido instaurado inquérito ou investigação, e que o autor do fato completou 70 anos de idade. Enzo indagou a você, como advogado, se ainda seria possível iniciar a persecução penal. Neste caso, como advogado de Enzo, assinale a alternativa que corretamente você deverá orientar a vítima. E aí, pessoal, será que houve prescrição? Esse é o tema. Letra A. O crime de estupro é imprescritível. Errado. Imprescritível no Brasil, somente racismo, racismo homofóbico e ação de grupos armados. Os únicos crimes imprescritíveis no Brasil, racismo, racismo homofóbico e ação de grupos armados. Letra B. O delito está prescrito ante a redução do prazo prescricional em razão da idade de 70 do idoso. Errado. Por quê? A prescrição só começa a contar no crime sexual quando a vítima completa 18 anos. Então, errado. Letra C. O prazo de prescrição do delito começou a correr quando o Enzo completou 18 anos, não tendo se ultimado até o presente momento. Claro, né? Gabarito, letra C de casa. Ele completou 18 anos, considerando que se passaram 11 anos, não há falar em prescrição, claro, porque somente quando da contagem dos 8 anos é que aí começa a contar a prescrição. Aonde está escrito isso? Comigo na tela, artigo 111 do CP, a prescrição antes de transitar julgado começa a contar, como regra geral, do dia que o fato se consumou, na tentativa, quando cessa a atividade criminosa, no crime permanente, quando cessa a permanência, bigamia ou falsificação de registro, quando o fato histórico conhecido, e o mais importante para a nossa questão, 5, crime contra a dignidade sexual, que envolva violência contra criança e adolescente, a data só começa a contar quando a vítima completa 18 anos, salvo se já houver iniciada a ação penal só com o termo de 18 anos. Boa parte da doutrina, inclusive, advoga a tese que, por analogia, esse dispositivo se aplica não só à prescrição, como também à decadência na contagem do prazo dos 6 meses. Isso foi importante durante um tempo em que o crime sexual era de ação condicionada, mas como agora todos são de ação incondicionada, isso faz pouca diferença, só servindo mesmo para cair como pegadinha na sua prova. Beleza? Questão 6, exame de OAB número 47. O Paulo foi condenado, transitado e julgado por lesão corporal grave, a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, tendo o trânsito julgado ocorrido em 14 de abril de 16. Uma vez que preenchia os requisitos legais, o magistrado havia por bem conceder suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos. Por ter cumprido todas as condições, teve a extinção de pena em 18 de abril de 2018. No dia 15 de maio de 2021, foi preso pela prática de roubo. Diante do caso Paulo venha a ser condenado pelo roubo, deverá ser considerado, de novo, a banca cobrando a pergunta mais manjada da FGV, se ele é residente ou se ele é primário, se ele é residente ou se ele é primário. Por quê, meus filhos? Qual sempre é a pegadinha? Por partes, né? Por partes. Vamos colocar aqui um mapinha cronológico aqui das datas, tá? Ó, houve o trânsito julgado, a pena de 1 ano e 8 meses, e aí a pena transitou em julgado no dia 14 de abril de 2016, né? Transitou em julgado, 14 de abril de 16, trânsito e julgado. Beleza? Uma vez que preenche os requisitos legais, houve a suspensão condicional da pena pelo período de 2 anos, né? Então, a pena ficou suspensa até o dia 14 de 4 de 2018, né? Beleza. Por ter cumprido tudo, houve a extinção da pena no dia 18 de 4 de 2018. Ah, já havia colocado, né? 18 de 4 de 2018. Beleza. Aí, no dia 15
de maio de 2021, ele comete novo crime. A pergunta é, será que ele é primário ou será que ele é reincidente? Por quê? Se você conta, nós sabemos que a reincidência no Brasil dura só 5 anos pós-pena. 5 anos pós-pena. Se você conta os 5 anos lá de 2016, né, que é quando houve a sentença, aí seria 16, 17, 18, 19, 20 e 21, mês 4, ou seja, ainda estaria no período da residência, ou seja, ele seria reincidente. Mas, quando ocorre a suspensão condicional, que ocorreu aqui no dia 14 do 4, não é isso? 14 do 4, no dia que ele obteve a suspensão, uma vez que houve preenchimentos requisitos legais, houve por bem conceder o benefício pelo período de 2 anos, né? 2 anos, então 2016, não é isso? Beleza, ótimo. Ah, não, ele obteve o benefício lá em 16, né? 14 de abril de 2016, ele já foi solto com a suspensão de pena. Então, vai contar os 5 anos de 2018 ou vai contar os 5 anos de 2016? Desde 2016. Já começa a contar os 5 anos pós-extinção de pena ou pós-livramento condicional ou pós-suspensão de pena. Por quê? Porque tanto com a suspensão da pena como com o livramento condicional, o indivíduo é colocado na rua. Se ele é colocado na rua, ele já tem o período de contagem dos 5 anos da reincidência calculado, porque é um período de depuração, para ver se o cara melhorou de vida. Ora, a ideia do período de 5 anos depurador da reincidência é colocar o cara na rua para ver se ele criou tipo de gente. Por isso a lei fala 5 anos pós-pena. Só que no caso do livramento ou da suspensão, ele já vai para a rua. Se ele já foi para a rua, é claro que já começa a contar. Então a suspensão ocorreu em 14 de 4 de 2016, então eu já começo a contar o período de 5 anos daqui. De modo que o novo crime foi em 15 de 5 de 21. Então, será que passou 5 anos? Claro que sim. 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ele terminou a reincidência dele no dia 14 do 4 de 21. Então, no dia 15 do 5, um mês após, ele já era de novo primário. Essa é a pegadinha que a FGV adora cobrar, né? Então, letra A, reincidente está errado. Letra B, reincidente está errado. Letra C, primário, em razão de ter cumprido o prazo para recuperação da primariedade. Gabarito, letra C de casa. Aonde está escrito isso? Aqui, tá, pessoal? E aqui eu quero muito foco seu nesse momento, porque esse é um assunto que a FGV cobra todo dia. E especial, não existe prova de OAB que não caia essa questão. Então, vai cair na sua prova. A reincidência conta o período de 5 anos pós-pena, porque é um período depurador que tem que botar o cara na rua para ver se ele criou tipo de gente. Só que, se ainda durante a pena ele foi livramento condicional ou suspensão de pena, já começa a contar. Vamos num exemplo, suposição aqui, ó, uma suposição, tá? Em 2000, o cara foi condenado. Ele ficaria preso até 2010, mas ele obteve o livramento em 2008. Ele vai virar primário de novo em 2015 ou em 2013? 2013, porque ele já saiu no livramento. Onde está escrito isso? Aqui, quer ver? Ó? 64. Para efeito de reincidência, não prevalece condenação se entre a data do cumprimento da extinção de pena passou 5 anos. Ó, agora, computado suspensão ou livramento. Computado suspensão ou livramento. Então, ele voltará a ser primário em 2013, no caso aqui que eu te apresentei. Aliás, essa é a principal diferença de reincidência e maus antecedentes. Maus antecedentes duram para sempre, reincidência dura somente 5 anos pós-soltura, digamos assim. Bacana? Então, não são sinônimos. As diferenças são que, no caso, a reincidência dura só 5 anos, os maus antecedentes duram para sempre, reincidência não computa crime militar próprio ou crime político, maus antecedentes sim, e reincidência não conta condenação com transjulgado após a segunda conduta, o que ocorre nos maus antecedentes. Mas a principal diferença são 5 anos. Fechou? Questão de número 7. Comigo na tela. Em um mesmo contexto, por meio de uma ação fracionada, Carlos praticou 2 crimes cujas sanções penais previstas são privativa de liberdade e pena de multa cumulativa. No momento de fixar a multa de cada um dos crimes, reconhecido com curso formal, o magistrado aplicou a pena máxima de 360 dias para ambas infrações penais, sendo determinado o valor do dia multa será de 5 salários mínimos, considerando em ambos momentos a gravidade do delito. Errado. Na primeira fase da fixação da multa, ele deve considerar a
número de dias multa, a gravidade do delito. No valor do dia multa na segunda fase, aí sim a condição econômica do réu. Então, as duas fases, gravidade, errou aqui o juiz. A pena privativa de liberdade aplicada por não ultrapassar 4 anos foi substituída por 2 restritivas de direito. Até aqui, beleza, né? Se a pena não ultrapassar 4 anos e não for com violência ou grave ameaça, pode substituir. Se é acima de 1, por 2, se abaixo, por 1, conforme nós já estudamos, né? Carlos, intimado da sentença, procura você como advogado, informado que não tem condições de arcar com o valor da multa, já que recebe só R$ 2.000 por mês. Só R$ 2.000 por mês. Você, como advogado, orienta o seu cliente que, letra A, poderá ser buscada a redução do valor do dia multa e a quantidade do dia multa errado. Em primeira fase, quantidade, segunda fase, valor. Na primeira fase, gravidade do delito, o juiz agiu corretamente. Na segunda, condição econômica do réu, o juiz errou. Por isso, eu só posso pedir a alteração da segunda fase. Então, letra A, poderá ser buscada a redução do valor do dia multa? Sim. E da quantidade? Aí não. Letra A está fora. Letra B. Poderá ser buscada a redução do valor do dia multa e deverá considerar a capacidade econômica do agente, ainda que a quantidade seja valorada de acordo com a gravidade. Lindo, 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 lindo gabarito, letra B de bola. Revisando, então, a aplicação de multa é feita em 2 fases. A primeira fase, quantidade de dias multa baseada na gravidade. Segunda fase, valor do dia multa baseado na condição econômica do réu. Por isso, o gabarito, letra B de bola. Questão de número 8. Túlio e Alfredo vão praticar um roubo na joalheria. Os dois ingressam na loja. Alfredo, com arma de fogo, exige que Fernanda abra a vitrine e entregue os objetos. Enquanto isso, Alfredo vasculha as gavetas na frente. Túlio vai nos fundos do estabelecimento com Fernanda em busca de joias valiosas. No momento em que decide levá-la ao banheiro, então mantém conjunção carnal, estupro. Após, Túlio e Alfredo fogem com as mercadorias. Em relação às condutas por Túlio e Alfredo, quem estuprou foi o Alfredo, né? Não, foi o Túlio. Túlio é o que praticou o 213 estupro. Vamos anotar aqui só para ficar mais fácil de alcançar o gabarito. Marque a alternativa correta. Letra A. Túlio e Alfredo respondem por roubo duplamente circunstanciado. Pelo concurso de pessoas, sim. Emprego de arma de fogo, também sim. E pelo estupro? Não. Alfredo não responderá pelo estupro. Letra A, está fora. Letra B. Túlio responde por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e estupro. Correto. Alfredo responde por roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de pessoas e por arma de fogo. Pelo concurso de pessoas e por arma de fogo. Vamos de novo, fiquei confuso aqui. Letra B. Túlio responde por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e estupro. Foi o Túlio que estuprou, não foi? Foi, beleza. O Alfredo responde por roubo duplamente circunstanciado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo. Certo, mas o Túlio também tinha que ter respondido por essa arma de fogo. Então a letra B aparentemente está errada. Ela não está 100% errada, porque a informação é verdadeira, né? O Túlio, vamos começar a ver de novo. O Túlio responde por roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e estupro, mas faltou arma de fogo aqui. Não que esteja errado, mas está incompleta, né? Presumo não ser o gabarito. Vamos para a próxima. Letra C. Alfredo e Túlio, roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e arma de fogo. Beleza. Túlio, estupro em concurso material. Perfeito. Gabarito, letra C de casa. Então, Alfredo e o Túlio, roubo majorado pelo concurso de pessoas e arma de fogo. E o Túlio só estupro em concurso material. Por que esse concurso é material? Contexto diferente. Decora assim para nunca mais esquecer. O concurso pode ser formal, material. Formal, material. Mesmo contexto, concurso formal, contexto diferente, concurso material. Cara, quando a banca disse que foi lá no banheiro estuprar, outro contexto, mesmo que no mesmo imóvel, não há qualquer problema. Concurso formal, mesmo contexto, concurso material, contexto diferente. Se eu roubo 2 pessoas dentro de um ônibus, concurso formal, mesmo contexto. Mas eu levo para o banheiro para estuprar, concurso material, contexto diferente, gabarito letra C. E com isso, encerramos mais uma aula do seu preparatório para o AB FGV aqui com a galera do Magistrado. Foi um prazer, irmão, estar com você. Te encontro na próxima, quando estudaremos os crimes em espécie, tão importantes para a sua aprovação. Um beijo no seu coração. Siga agora o Instagram, @RilmoBraga. Mande suas dúvidas, críticas, elogios e sugestões, porque a partir de agora estamos juntos pela sua aprovação. Grande abraço.